good morongo, good aftermiddag e good na. Depois vocês vão ter que me ajudar a passar essa vergonha no crédito ou no débito depois, gente. Mas isso trata-se de uma alusão a um dos ajudantes de Tim Peters, responsáveis por fazer o desenvolvimento desse algoritmo que nós vamos apresentar agora, de ordenação, que é conhecido como Tim Sort, que é um dos algoritmos bastante utilizados com relação à questão de sua eficiência, apesar de não buscar, de ter muitas informações em português em relação ao seu conteúdo. Ele trata-se de um algoritmo híbrido, que ele faz a utilização de duas técnicas mais comuns de ordenação junto a ele, que é o merge sort e o insert sort, que ditam praticamente todo o seu funcionamento, da qual, nessa primeira tela que nós fizemos a apresentação, e sim, fizemos a utilização do Delphi e estamos aderindo a ele. Basicamente, estão apresentados os números para o usuário fazer a inserção, as entradas de dados, e após clicar sobre esse botão de ordenar, ele será redirecionado para a segunda página, que basicamente irá conter toda a programação que acontece para o funcionamento desse algoritmo e execução dos elementos na tela e todo o processo de troca, de comparação entre os elementos com suas respectivas telas em relação a ele. Bem, ao fazer essa passagem do form anterior para o segundo form, basicamente a gente faz a criação do vetor que a gente definiu como de 10 posições, onde cada vetor cada posição do vetor, perdão, é responsável por pegar os valores contidos nos campos anteriores. Uma das características que a gente tentou buscar ao fazer esse algoritmo é buscar torná-lo mais generalizado possível. Bom, como basicamente a gente já sabia que a gente buscaria fazer com 10 elementos esse vetor, a gente simplesmente poderia ter vindo aqui nesse campo, em vez de colocar uma variável meio, botar o valor 5. Ou seja, os subvetores que seriam criados a partir disso estariam 5 para um lado, 5 para o outro. Porém, isso acabou não sendo a nossa ideia, ou seja, tornar muito específico ele. Com isso, a gente fez a utilização de variáveis que representariam esses valores, de modo que esse código poderia ser utilizado conforme o desejo do usuário da quantidade de elementos. Para isso, ele simplesmente teria que ir na tela inicial e adicionar mais alguns campos. É justamente sobre essa ideia de mais elementos que surge uma das propriedades do Tim Sort, que é o room, que é uma propriedade que é tratar o vetor que tem um número mais elevado de componentes para fazer a divisão segundo o merge sort, onde que ele faz a utilização partindo do princípio de números que sejam que tenham sido resultados a partir da potência do número 2. Com isso, como o nosso algoritmo limitou-se a 10 elementos para fazer essa ordenação, a gente não fez a utilização do room, porém, a gente fez uma das funcionalidades que é encontradas no Tim Sort, que permite um aperfeiçoamento do merge sort, que é a ideia do galopeamento binário. Bem, a partir dessa divisão ao meio, a gente faz a ideia da transposição dos elementos dos 5 primeiros números iniciais para o subvetor A, e logo em seguida também essa passagem dos elementos para o vetor B, seguindo a mesma ideia apresentada pelo merge sort, ou seja, fazer a divisão dos elementos em 2 grupos, como a gente pode ver aqui na tela, onde o vetor A vai ter as 5 primeiras composições, elementos, e o vetor B também os 5 restantes de elementos. Logo em seguida, a gente chamou uma função, passando o form, que seguindo a nossa ideia, tinha que ser uma das propriedades para lidar com os componentes, e passando também o vetor, chamando a função que nós chamamos de merge1, da qual ele é responsável por fazer a alocagem desses valores para os respectivos campos apresentados dentro do form, dentro dessa tela, como vocês verão logo em seguida. Após isso, o usuário
ao ter a primeira visão dos elementos apresentados a ele, clica sobre a opção Insert Short, que aí executa o segundo algoritmo ligado ao TeamSort, da qual, a partir desses elementos ordenados segundo o princípio do Merge Sort, ele faz essa ordenação, ou seja, vai colocar esses subvetores criados pelo princípio anterior, colocá-los em ordem, segundo esse princípio que também é apresentado em vídeos anteriores no canal, que eu não tenho essa qualidade de youtuber suficiente para marcar, apontar o dedinho para cima e linkar. Basta vocês irem procurarem no canal como Insert Short, que tem fazendo uma apresentação mais aprofundada sobre o seu funcionamento. Mas basicamente segue essa ideia, da qual o elemento à direita é comparado com o elemento logo à sua esquerda, de modo que caso ele seja menor que o elemento à esquerda, ele é direcionado para com relação ao início, seguindo essa técnica, onde a qual a variável x recebe tal elemento no subvetor e assim sucessivamente, fazendo os testes dentro do while, e de acordo com essa ideia do elemento à direita ser maior que o elemento à esquerda, é feito essa troca acrescida, que foi a variável que a gente colocou para fazer a apresentação da quantidade de trocas que foram feitas dentro dessa propriedade, assim como em relação à quantidade de comparações que também são executadas com relação a ele. Após a realização da ideia do insert, a gente fez a modificação de propriedades do nome relacionado ao botão, onde após ele clicar sobre Insert Short, o botão automaticamente mudará para Merge Short, ou seja, ele fazer o próximo passo e o final para o término do TeamSort, ou seja, esses vetores aqui ordenados apenas em relação a seus subvetores, os elementos, serão comparados logo com o elemento do outro subvetor. Princípio 1 com 1, da qual após o que descer acaba andando o ponteiro para o próximo elemento relacionado a esse subvetor. Nessa ideia semelhante aqui, onde basicamente ele faz o teste em relação a esse tipo de algoritmo, já que como ele funciona basicamente a partir da presença de vetores temporários, para fazer o direcionamento desses elementos, nós utilizamos que caso o vetor à direita, que no caso o vetor B, tenha um número menor que o vetor A, esse número é direcionado para o vetor ordenado e aí sim nós contamos uma troca, já que não é muito bem definido essa questão de trocas com relação ao Merge Short e consequentemente também ao TeamSort, que a gente também, através da propriedade ListBox, vai fazendo a apresentação de quais itens que foram comparados e outros elementos que foram trocados, acrescenta a posição do tal elemento. A partir disso, surge uma das propriedades que a gente citou antes, que é o galopeamento binário. Que é uma das eficiências com relação ao Merge Short, que também é bastante aplicado e efetivo, principalmente quando tratamos de de uma grande quantidade de elementos dentro desse vetor. Porém, ele também pode ser aplicado em vetores como o nosso, que nós veremos logo em seguida, da qual ele consiste em basicamente fazer um teste, deixa eu só exemplificar aqui, que caso o último elemento do vetor A seja menor que o primeiro elemento do vetor B, não é necessário fazer a comparação com os demais elementos, ou seja, basta jogar todos os elementos do vetor A para o vetor ordenado e logo em seguida colocar os elementos do vetor B, seguindo basicamente esse princípio. Se o elemento da direita é menor que a propriedade do vetor do meio, que é a última posição do outro subvetor, eu faço um while jogando todas as posições de direita
que está do subvetor à direita para o vetor ordenado, e logo em seguida eu passo todos os vetores da esquerda sem a necessidade de realizar uma devida troca, assim como a gente também apresentou, de vice-versa, caso o da esquerda seja menor que o da direita, joga os elementos da esquerda para o vetor ordenado. E assim funciona basicamente o princípio do galopeamento binário. Agora nós vamos fazer a execução do algoritmo mostrando de duas formas. Uma que o galopeamento acaba sendo bem efetivo e a outra que sem o funcionamento do galopeamento torna-se mais efetivo, ou seja, simplesmente o merge short. Primeiro nós vamos fazer a inserção dos números. 18, 35, 81, 76, 5, 68, 30, 70, 15, 88. A gente clica sobre ordenar, faz a ideia do merge short, divide o vetor em 2, faço agora o princípio de insert short, ou seja, fazer a ordenação dos elementos a cada subvetor, que originou 14 comparações e 9 trocas. E por fim, a gente faz a ideia do merge short, demonstrando que o algoritmo fez a ordenação de todos os elementos desse vetor e apresentou 29 trocas e 29 comparações, perdão, e 13 trocas, havendo 3 elementos que foram passados por essa ideia do galopeamento binário. Agora nós vamos fazer o teste sem a utilização do galopeamento, ou seja, nós faremos o comentário sobre ele, para demonstrar. Ele originou 29 comparações, inserindo os mesmos números: 18, 35, 81, 76, 5, 68, 30, 70, 15 e 88. Ordenou. Segue os mesmos princípios do número de comparações anteriores, já que só utilizou o insert sort para para fazer de fato a ordenação entre subvetores. Agora a diferença se aplica, ou seja, originou em 23 comparações e 13 trocas, ou seja, o número de comparações acabou sendo menor, mesmo não utilizando o galopeamento binário, que tenta ser mais efetivo. Isso acontece porque toda vez que é feito essa comparação com os elementos, primeiro é necessário que ocorra a verificação do elemento à esquerda com o da direita e vice-versa. Com isso, acaba aumentando a quantidade de comparações com relação, dependendo da forma com que os números estão dispostos, com relação ao merge short normal. Agora nós vamos fazer um outro exemplo que demonstra sim essa efetividade com relação ao merge short. Só lembrando que o código está comentado, ou seja, é sem a utilização do galopeamento binário inicialmente. 7, 14, 28, 15, 4, 45, 29, 30, 33, 40. Faço a ordenação. Aconteceu 16 trocas, 16 comparações e 11 trocas, gerando um total de 21 comparações e 11 trocas, sem fazer a presença do galopeamento, ou seja, apenas a técnica do merge short sem esse ponto de efetividade conforme alguns algoritmos que ele pode apresentar. Agora a gente vai fazer a utilização com essa propriedade, fazendo a inserção dos mesmos números: 45, 29, perdão, é 27, 14, 28, 15, 4, 45, 29, 30, 33, 40. Faço a ordenação, 16 comparações e 11 trocas, assim como aconteceu anteriormente, e gerou um total de 17
comparações e 11 trocas. Ou seja, o número de trocas nesse exemplo acabou não sendo modificado com relação ao outro. Porém, se vocês, como vocês podem ter visto observado, diminuiu 4 a quantidade de comparações em relação sem a ideia do galopeamento. Ou seja, já demonstra que alguns exemplos, de fato, há um melhoramento na quantidade de comparações para algoritmos até com o número de elementos menores. E a tendência, conforme a quantidade de elementos aumenta, também a esse galopeamento se tornar efetivo de acordo com a disposição dos elementos. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até mais.